Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria, mais uma vez, poder ministrar a palavra de Deus aqui que eu considero a minha casa, com os meus irmãos, com a família em Cristo que o Senhor me deu. Aproveitando que você está de pé, abra comigo a tua Bíblia no livro de Ruth. Aleluia. Livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Depois do livro de Juízes, você vai encontrar Ruth. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir a sua atenção. Eu estou com a voz um pouquinho rouca, mas eu creio que o Senhor vai me dar graça nessa noite para entregar à igreja aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Amém? Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Pode tomar o teu assento. Aleluia. Eu vou pedir para o André só aumentar um pouquinho mais o fundo musical. Queridos, você encontrou o livro de Ruth após o livro de Juízes. A biografia de Ruth está registrada neste livro, que contém apenas 4 capítulos. Ruth, ela não comandou uma guerra como Débora. Não se tornou rainha para livrar a sua nação como Esther. Não foi esposa de Abraão como Sara. E não gerou Moisés como Joquebede. Porém, a sua trajetória, as suas escolhas e as suas decisões fizeram de Ruth um marco na história de Israel e, consequentemente, na história bíblica, e fez dela uma das mulheres mais importantes, tornando-se avó do rei Davi e, consequentemente, entrando na genealogia de Jesus. Aleluia. Neste primeiro capítulo do livro de Ruth, nos revela que a história dela está num contexto do tempo dos juízes em Israel. E esse período, ele durou cerca de 330 a 350 anos. Foi um período longo. Um período de instabilidade política. Um período de fragilidade econômica. E um período de corrupção moral e apostasia espiritual. A Bíblia vai nos dizer, no final do livro de Juízes, que cada um fazia aquilo que lhe parecia melhor. Não havia rei em Israel. Por isso o Senhor levantava juízes para julgar em favor do seu povo. Porém era um ciclo. Quando o povo se apostatava da fé, deixava o Senhor, novamente vinham nações para subjugar o povo. E novamente o Senhor levantava juízes mediante o arrependimento da nação de Israel. É nesse contexto que o livro de Ruth nos é apresentado. E a Bíblia vai nos dizer que em um determinado momento na história de Ruth, ou na história de Noemi e seu esposo Elimeleque, houve uma grande fome na terra.
Alguns historiadores vão dizer que esse momento dessa grande fome em que Elimeleque vai sair de Belém é no momento em que está acontecendo paralelo à história de Gideão, em que os midianitas tomaram posse da terra e subjugavam o povo. Por isso, essa grande fome veio sobre Belém, sobre todo o território de Israel. Mas que para você entenda, a fome, ela foi uma forma de Deus julgar o povo. Então, nesse momento em que eles decidem sair de Belém, eles estão indo para a cidade de Moabe. E os moabitas, para que você entenda, eles eram descendentes de Ló. A sua genealogia dos moabitas, ela vai acontecer de um incesto. Quando a filha de Ló resolve gerar um filho com o seu pai, para que, através dele, fosse permanecer a sua descendência. Então, o povo moabita era um povo politeísta. Eles não adoravam ao Deus de Israel. Eles adoravam a vários deuses. E um Deus ao qual eles tinham um profundo relacionamento era o Deus Quemos, que era um Deus que muitas das vezes eles sacrificavam seus próprios filhos a essa entidade. Então, o povo moabita, eles adoravam outros deuses, e além disso, eles eram hostis. E muitas das vezes eles se tornaram inimigos do povo de Deus. Então, essa família, Elimeleque, sua esposa Noemi, seus filhos ainda solteiros, Malom e Quilion, deixaram Belém de Judá. E quando vamos falar de Belém de Judá, vamos entender que este nome significa casa do pão. Então, eles deixam a casa do pão por causa da crise. Eles vão migrar para outro lugar. E o que eu aprendo com essa saída perigosa dessa família da casa do pão? Nós não podemos, queridos, deixar que saiamos da casa do pão por causa de um momento de seca, por causa de um momento de crise. Nós não podemos tomar decisões baseados na pressão. Elimeleque, em nenhum momento a Bíblia vai dizer que para sair de Belém de Judá, ele vai fazer uma oração a Deus, pedindo ao Senhor a direção para a sua família. Mas ele toma essa decisão baseado nas circunstâncias que estavam apresentadas diante dele. E eu já quero aplicar nessa noite para você que chegou aqui. Eu não sei o que está te levando a pensar que deixar a casa do pão vai ser melhor para você e para a tua família, mas a palavra de Deus vem ao teu coração nessa noite. Não saia de Belém de Judá, não saia da casa do pão, porque Moabe é lugar de inclinação para as coisas da carne. Mas se você permanecer em Belém, aleluia, haverá provisão para a tua vida, haverá sustento para a tua família, aleluia, aleluia. Essa crise faz Elimeleque tomar uma decisão que não tem lógica. O nome de Elimeleque significa Deus é meu rei. Porém, no momento de crise, ele vai se esquecer que esse Deus a qual ele serve foi o mesmo Deus que providenciou maná no deserto para o seu povo, e que não houve nenhum dia em que esse maná não chegasse para alimentar aquele povo, aleluia. Muitas das vezes a pressão, as crises, os conflitos vão fazer eu e você tomar decisão que vai na contramão de Deus. Aleluia. Aleluia.
Entenda que ele vai mudar geograficamente para um lugar aonde, dentro da ótica humana, seria o lugar ideal para ter provisões. Afinal, Moabe é uma terra fértil, é uma terra rica. E aqui onde eu estou não tem pão, não tem comida. Então, essa decisão que ele vai tomar para ter prosperidade, para ter uma vida tranquila com a sua família, aleluia, ele vai encontrar, no lugar aonde ele buscava o refúgio, ele vai encontrar a morte. No lugar onde ele vai buscar esperança, ele vai encontrar desgraça. Essa peregrinação que Elimeleque vai fazer a Moabe não era uma peregrinação para ficar muitos dias, mas a Bíblia vai me dizer que eles ficaram lá durante anos, por causa dessa decisão que ele tomou sem consultar ao Senhor. Aleluia. Ele vai tentar fugir dos seus problemas, e ele acaba perdendo tudo aquilo que é importante. Noemi, no momento em que o seu esposo vai para Moabe, ela e seus filhos, a Bíblia vai me dizer que a confiança deles estava no pão, mas eles precisavam ter colocado a sua confiança naquele que é provedor do pão. Eles precisavam ter colocado a sua confiança naquele que provê todas as coisas. Então, a pergunta que eu faço é: o que Elimeleque tentou com a iniciativa de sair com a sua família de um lugar difícil para um lugar aparentemente melhor, aparentemente muito bom, aparentemente maravilhoso, mas não era lá que Deus queria que ele fosse? Mas a Bíblia ainda me diz que, mesmo nas nossas decisões impensáveis, mesmo nas nossas decisões que nos causam perdas, a providência de Deus não deixa de nos alcançar. A graça de Deus não deixa de nos encontrar, aleluia. E por causa dessa decisão, eles vão ficar em Moabe, e Elimeleque vai vir a falecer, aleluia. E essa graça vai alcançar uma mulher gentia, uma mulher desfavorecida, aleluia. Essa é a história de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai me dizer que, chegando lá, os seus filhos se casam com duas moças, Orfa e Ruth. A Noemi havia já perdido seu marido, e passaram-se 10 anos, e ela perdeu os seus 2 filhos. Então nós temos aqui uma história que começa com luto, uma história que começa com circunstâncias difíceis, aleluia. Mas a esperança para nós é que mesmo o começo de histórias difíceis não determinam o final da nossa história, aleluia. Talvez a sua vida começou difícil, talvez a tua história hoje está difícil, mas isso não quer dizer que a graça do Senhor não vai te alcançar e mudar a tua história, aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Essa graça faz tudo novo, essa graça nos alcança, essa graça nos redime, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então, essas mulheres, depois de terem ficado viúvas, pensem, irmãos, viúvas, sem a provisão que vinha por parte do homem, sem ter condições de permanecer
em Moabe, Noemi vai tomar uma decisão, aleluia. E a Bíblia diz que ela se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão, pelo que saiu aonde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Ela está numa terra que não é a casa do pão, mas ela fica sabendo que lá em Belém, o Senhor visitou, aleluia, o seu povo. Ela fica sabendo que lá em Belém, ela vai poder de novo, quem sabe, ter uma esperança. E Deus vai transformar a história da vida dela. Então ela vai resolver voltar. Ela vai resolver recomeçar. Aleluia. Ela vai resolver voltar a Belém, porque houve a notícia de que havia pão. Aleluia. E queridos, para alguns que julgam que o caminho do retorno é inviável, a história de Noemi nos mostra que muitas vezes é necessário. Nós estamos numa geração que não deu certo, joga fora, segue em frente. Não deu certo, não funcionou, esquece isso, segue em frente. Mas a história de Noemi está me dizendo que ela está voltando. Ela está voltando para a terra dela. Ela está voltando para aquele lugar onde as pessoas a viram partir com a sua família. E ela está retornando, aleluia, a Belém. O recomeço é difícil, aleluia. Poder voltar para Noemi é encarar aqueles que viram ela sair. E muitas das vezes nós não queremos recomeçar por conta do nosso ego. Como assim vou voltar para lá? Como assim vou reiniciar? Aleluia, vou tentar de novo. Mas Noemi está voltando, está refazendo o caminho que ela tinha feito, está voltando para a terra, aleluia, de onde Deus a havia chamado. E durante o caminho, se você for continuar a leitura, durante o caminho, ela está indo com as suas 2 noras, ela está indo com Ruth e Orfa de volta a Belém, e ela para a caminhada. E ela vai dizer assim para elas: olha, voltem para a terra de vocês. Voltem para os seus deuses. Voltem para a sua parentela. Lá em Moabe vocês vão conseguir ter uma vida. Mas aqui comigo, o que eu posso ter a oferecer para vocês? O que vocês poderiam ter aqui comigo? Sabe o que eu estou entendendo com essa história? É que as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas perdas nos fazem muitas das vezes achar que não temos mais utilidade nenhuma para ninguém. É isso que Noemi está dizendo: olha, eu já sou velha, e se eu tivesse um filho hoje, não teria como vocês esperarem para se casar com ele. Então eu não tenho nada a oferecer para vocês. Voltem para a terra de vocês. Mas olha só o que eu entendo. É que Deus, Ele restaura a nossa vida, aleluia, até o ponto em que nós podemos dizer: ainda há esperança para mim, ainda há utilidade no meu trabalho para Deus. Existe alguém que ainda precisa da minha oração, existe alguém que ainda precisa ouvir o meu louvor, existe alguém que ainda precisa ser ministrado pela palavra que sai da minha boca. Você é útil para o reino de Deus, aleluia. Não deixe as amarguras, aquilo que você tem carregado na tua vida, dizer que você não tem mais utilidade para Deus. Oh, aleluia, aleluia. Ela estava tão triste, ela não conseguia enxergar com a ótica divina. Não tenho mais utilidade para vocês, voltem. Voltem aos seus pais. Mas então, queridos, elas param
começam a chorar porque elas estavam se despedindo da sua sogra. A Bíblia vai me dizer que Orfa retorna. Orfa vai voltar para sua família. Orfa vai voltar para os seus deuses. E por que Orfa retorna? Orfa retorna porque provavelmente ela pesou na balança. Eu tenho muita coisa a perder se eu seguir com Noemi. Lá eu não sei como vai ser. Eu não entendo como funcionam as coisas na sua terra. Então eu vou perder demais se eu seguir caminho com Noemi. Eu vou voltar para a minha terra. E por fim, queridos, ela deu um beijo em Noemi e voltou ao seu caminho. Ela voltou para Moabe. Aleluia. Mas aqueles que desistem, queridos, eles não vão conseguir viver o novo de Deus para suas vidas. Ah, mas a Orfa voltou. Mas ainda existe alguém que permaneceu. E essa mulher que permaneceu foi Ruth. Ela vai dizer à sua sogra: olha, por favor, não me peça para te deixar. Ela diz assim: não me peça para te deixar, para que eu me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa não seja a morte que me separar de ti. Ruth está fazendo uma aliança com Noemi. Ruth está seguindo em frente, está recomeçando a sua vida junto com Noemi. Orfa vai desistir. Aleluia. Nessa noite, será que você está como Orfa? Ou será que você está com o espírito, aleluia, como Noemi estava, de seguir, aleluia, a Noemi, de seguir de volta para a casa do pão, aleluia. Então as duas vão retornar. As duas vão retornar para Belém. E a Bíblia vai me dizer lá no versículo de número 19, que a cidade se comoveu por causa delas. Depois de 10 anos, estava de volta Noemi. E as pessoas chegavam para ela e diziam: olha, é você, Noemi. E ela dizia: não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara, porque estou amargurada. Aleluia. Então ela diz ao povo: olha, cheia eu parti daqui, porém o Senhor me fez tornar vazia. Aleluia. Porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Entenda que os recomeços, você vai voltar vazio mesmo. Nos recomeços você vai deixar o seu passado para trás e vai seguir um novo caminho. Aleluia. Então ela está dizendo que o Senhor a havia afligido, mas na verdade, queridos, foram as escolhas que a fizeram ficar daquela forma. Aleluia. Então as duas chegam, e as duas vão chegar numa época muito importante. Aleluia. Oh, meu Pai. As duas vão chegar na época da colheita. E Ruth vai começar a rebuscar espigas. Aí você está perguntando: mas o que é isso? E eu já vou te explicar. Então, entenda que Ruth não conhecia como funcionava nada para o povo de Israel. Então Noemi, ela foi alguém importante para Ruth, porque ela está ensinando a Ruth que existe um Deus que cuida delas. E existia uma porção da colheita que era destinada às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. Essa porção de espigas que caía durante a colheita, essa porção poderia ser, aleluia, tomada por essas pessoas para servir a eles de provisão e de mantimento. Então, queridos, elas estão viúvas,
e estrangeira em uma terra diferente. Então, Noemi, ela vai lembrar que Elimeleque, ele tinha um parente próximo. Esse parente próximo, o nome dele é Boaz. E nesse contexto histórico, nós temos a lei do levirato, que aquela família cujo o esposo morreu e não tivesse tido filhos com a sua esposa, o seu cunhado ou o seu irmão deveria casar com ela para trazer descendência àquele irmão falecido. Porém, Malom e Quilião estavam mortos, então para Ruth, teoricamente não existia mais nenhum parente remidor para que pudesse casar com ela. Então Ruth, ela vai começar a trabalhar no campo. Ela vai começar a colher as espigas que caíam, aleluia, dos segadores. E chega um determinado momento que ela, sem saber, está entrando dentro do campo de Boaz. Ela não sabia, mas Boaz era o parente mais próximo do seu esposo, que poderia ser o remidor da sua vida. E agora eu quero começar a levar você ao entendimento do que essa palavra trouxe ao meu coração. Quando Ruth está no campo de Boaz, ele vai olhar para ela e ele vai perguntar: quem é essa moça que está no campo? Aleluia. Boaz, querido, ele é uma tipologia de Cristo. Boaz, ele é a figura de Cristo. Entenda que o interesse pela vida de Ruth, gentia, vai partir de quem? Vai partir de Boaz. A salvação, aleluia, ela vai sempre partir de Cristo para a nossa vida. Aleluia! Sabe por que a salvação vai partir de Cristo? Porque lá em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Lá em Romanos 5, do 8 ao 11, Paulo vai escrever: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Aleluia! Ele nos amou primeiro. Boaz vai olhar para Ruth e vai se interessar por ela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, Boaz vai chegar a Ruth e vai dizer: olha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Aleluia. E tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Sabe o que Jesus está falando para você? Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou o pão que sacia a tua fome. Eu sou água que sacia a tua sede. Você não precisa mais se procurar, aleluia, por algo que vai te saciar em outro lugar. Fica aqui no meu campo, fica comigo, aleluia, porque aqui você vai ter provisão, porque aqui você vai ter recomeço, porque aqui você vai ter remissão da tua vida. Não vá para outro lugar, mas permaneça no campo de Boaz, permaneça em Belém, porque aqui é a casa do pão. Aleluia, aleluia, aqui é a casa do pão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Boaz vai tratar com ela benignamente. Eu achei tão bonito uma frase que ela vai dizer. Ela vai dizer para ele: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira.
Aleluia. Nós éramos estrangeiros, mas através do sangue de Jesus nós fomos, aleluia, reconciliados. O que será que Ele viu de bom em nós para que nos amasse de tal maneira que entregasse a sua vida voluntariamente por nós? Aleluia, que nem o amávamos ainda. Aleluia. Essa é a frase que ela vai dizer a Boaz: o que eu fiz para que você me amasse, aleluia, para que você se interessasse por mim? E sabe o que foi? Foi graça de Deus, é favor imerecido, aleluia, favor imerecido, é isso que você recebeu, aleluia, favor imerecido. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então vai chegar o fim da colheita. Agora não tinham mais trabalhadores no campo e nem havia mais espigas para recolher. Provavelmente ela recolheu para alguns meses, mas não para o ano todo. Então, todas as vezes que as espigas cessam, que as migalhas cessam, aleluia, aleluia, todas as vezes que isso acontece, é porque Deus quer trazer um novo tempo. O maná só cessou quando eles chegaram à terra, aleluia. A espiga só cessou, a colheita terminou, porque Deus estava trazendo para Ruth um novo tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A insuficiência, queridos, ela pode ser o empurrão que te faltava para um novo começo. Aleluia, por isso agradeça por aquilo que você não tem, porque é Deus te empurrando para um novo começo. Aleluia. Então a Noemi vai instruir a Ruth: olha, filha minha, não é eu de buscar um descanso para ti, para que fiques bem? Ora, não é Boaz, em cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que nessa noite ele padejará a cevada na eira. Lava-te, unge-te e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Essa Noemi, ela já havia sido transformada, porque antes ela acreditava que ela não tinha mais utilidade nenhuma. Só que agora ela está entendendo que ela precisa buscar o bem-estar de Ruth. E ela começou a se olhar de forma diferente. E ela começou a olhar os outros de forma diferente. Por quê? Porque durante todo esse tempo, ela estava se alimentando com a comida do campo do remidor. De manhã, de tarde e de noite. A comida do campo do remidor. A comida do campo de Boaz. Aleluia. Então, queridos, aleluia. Quando nós começamos a nos alimentar com a comida que é servida aqui. Entenda isso espiritualmente falando. Quando você começa a se alimentar com a comida que é servida aqui, no campo do remidor, a tua vida será transformada. Quando nós começamos a nos alimentar com a comida que é servida aqui, por isso você não precisa buscar em outro lugar, porque o alimento fresco está disponível para você todos os dias. E quando você começa a se alimentar com esta palavra, que transforma a vida de um vil pecador, aleluia, a sua visão de mundo começa a mudar, a sua visão de reino é transformada, a sua visão a respeito de si e a respeito dos outros
Ruth nem sabia que tinha entrado no campo de Boaz. Eu não sei se é a primeira vez que você vem a essa igreja. Eu não sei se é a primeira vez que você vem neste culto. Mas uma coisa é certa: você adentrou no campo do remidor da tua alma. Aleluia! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Então Boaz está na eira para limpar a cevada, para selecionar a cevada. E Noemi vai dizer para Ruth que ela precisa estar lá para perguntar para Boaz se ele é o remidor, se ele aceita ser o remidor da sua vida. Mas antes de descer a eira, a Noemi vai dizer algo para ela: olha, primeira coisa, lava-te. Tira a sujeira, te limpa. E o que tem o poder de limpar a nossa vida? É a palavra do Senhor. Ah, querido, limpa, lava. Deixa essa palavra entrar e transformar a tua vida. Deixa essa palavra entrar e tirar aquilo que não está aí por vontade do Senhor. Deixa essa palavra entrar em você e transformar a tua vida. Aleluia, lava-te, Ruth. Depois de se lavar, Ruth, unge-se. A unção, ela só vai vir depois da limpeza. A unção, aleluia, é dada pelo Espírito Santo de Deus. E em lugares sujos o Espírito Santo não pode habitar. Lava-te, Ruth. Unge-te, Ruth. E aleluia, troca as tuas vestes. Existe uma passagem do Antigo Testamento que dizia que as roupas não poderiam ser feitas com tecidos diferentes. Agora eu não me lembro onde. Isso simboliza que nós devemos mudar os nossos hábitos. Aonde, aleluia, abundou a graça, não pode abundar o pecado. Aonde habita a verdade, não pode habitar a mentira. Não dá para ter duas vestes. Você precisa de um uniforme completo. Aleluia. Então, a Noemi está dizendo para ela: você vai descer a eira. Completamente diferente da história de Esther no palácio. A Ruth está descendo para se humilhar aos pés de Boaz. A Ruth está descendo a eira, não com um tapete vermelho esperando por ela, mas ela está indo, aleluia, para se humilhar. Assim como diz lá em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Descer a eira, descer ao lugar da oração, descer ao lugar da entrega, descer ao lugar da dependência de Deus. Aleluia. E aqui eu estou concluindo. A história de Ruth vai terminar não com ela sendo rainha, coroada num palácio, mas a história dela vai terminar com um casamento. Porque Boaz, aleluia, a recebeu e ela foi redimida. A nossa história não termina com um palácio, mas a nossa história termina com um casamento. O casamento de Cristo e a sua noiva. A história daqueles que foram redimidos pelo Boaz. E nessa noite, esse Boaz, que é a simbologia de Cristo, está aqui nessa noite disposto a redimir a tua vida. E você não precisa buscar alegria em nenhum lugar, porque Ele é o suficiente para você. Ele é a alegria que te falta. Ele é o pão que te sacia. Ele é a água que traz
Se coloque de pé.